Vamos dar continuidade ao nosso curso de mecânica quântica, seguindo falando de oscilador harmônico quântico, né? E aí, nós vimos quem era o autoestado fundamental, né? Oscilador harmônico. E agora nós veremos quem é o autoestado do primeiro estado excitado, né? Então, quem é o primeiro estado excitado? Então, o primeiro estado excitado, ele é isso daqui, né? Mas a gente está trabalhando com os autoestados na representação da posição. Então, eu tenho que projetar isso aqui na posição. Isso vai me dar o psi1. Então, a gente já viu isso aí. Nesse caso, o que é que isso vai dar? Então, é o que nós queremos descobrir, né? Mas, como é que eu encontro o primeiro estado excitado? Bom, eu pego o estado fundamental e jogo o operador de criação em cima dele, né? E aí, se eu projeto isso em X, né? Significa o quê? Que o operador projetado em X, ele é isso aqui, né? Então, esse aqui é o operador projetado então eu vou projetar tudo isso em X, né? Então, projetando em X, ó, vai ficar assim, né? E eu vou dar uma espremida aqui, porque senão não vai caber. Deixa eu apagar aqui, que está muito grande esse sinal de menos. Vou colocar ele pequenininho aqui. E trazer isso aqui para cá. Agora, eu vou pegar... Quando eu fizer aqui, isso vai ficar em cima de 0x, né, do estado fundamental. Então, quando eu projeto isso aqui em x, vai dar isso aqui. E aí, a gente tem o que? Então, a gente tem aqui o primeiro estado excitado, né? Ou seja, né, para obter o primeiro estado excitado, eu tenho que projetar em X. Em vez de escrever tudo isso, só dizer o seguinte: eu quero encontrar o primeiro estado excitado, que é obtido jogando o operador de criação em cima do estado fundamental. Isso aqui, né, que é a representação na posição do estado fundamental, então fixo aqui, né? Escrevo isso aqui na representação da posição, que fica assim, e escrevo isso aqui na representação da posição, que fica assim, ok? Então, só fiz pegar isso daqui, que é a representação mais geral, e representei aqui na representação da posição, né? Ok. Só que eu vou pegar isso aqui, ó, vou colocar quem é o estado fundamental. O estado fundamental foi calculado aqui, ó. Então vem para cá. E aí, o que eu tenho? Que o primeiro estado excitado, então vai ficar 1 sobre raiz de 2x0 raiz de π
raizão, e aí eu tenho que isso aí é igual a x vezes raiz de m ômega sobre h barra. Eu vou trocar aqui, né? Vou deixar o x, colocar a constante na frente, e aqui fica x vezes e a menos x ao quadrado. Bom, na verdade, seria interessante eu escrever isso em termos do psi0, né? Mas eu vou desenvolver e depois eu vou escrever tudo em termos de psi0, né? Então, isso daqui vai dar x ao quadrado sobre 2x0 ao quadrado, ok, e menos h barra. Isso aqui, na verdade, eu posso escrever em termos de x0 também, né? Eu poderia ter escrito isso em termos de x0. Esse aqui, né? Na verdade, já está aqui, ó. Opa, não é esse aqui, ó. Eu bobiei aqui, né? Peguei o errado, que já bobiei, já está pronto ali, ó. Eu vou apagar isso. Escrever em termos do x0 que fica mais compacto, né? Então aqui, e aí já vou colocar essa constante, já vou deixar essa constante aqui, né? Já junto todas as constantes, e aí eu vou colocar o operador em cima só dessa parte que interessa aqui. Ok, então aqui eu vou apagar tudo. Ok, então agora o que vai dar? 1 sobre raiz de 2x0 raiz de π, e aqui fica x a menos x ao quadrado sobre 2x0 ao quadrado menos x0 ao quadrado, e a derivada disso daqui, né? A derivada desse cara é isso aí mesmo, multiplicado pela derivada disso aqui, né? A derivada disso aqui é menos 2x sobre 2x0 ao quadrado, isso vezes a menos x ao quadrado sobre 2x0 ao quadrado. E aí, vai cortar isso daqui com isso daqui, esse 2 com esse 2, fica menos com menos mais, né? E percebe que é igualzinho, né? Então, fica duas vezes isso aí. Então, φ1 x é igual a 2 sobre raiz de 2x0 raiz de π. E aqui, x é a menos x ao quadrado sobre 2x0 ao quadrado. E aí isso vai dar o quê? Eu posso levantar essa integral, né? Só para esse cara aqui entrar em integral, eu tenho que levar ao quadrado. Fica 4 sobre 2x0 raiz de π. X é a menos x ao quadrado sobre 2x0 ao quadrado. Eu tenho então que o primeiro estado excitado, né, é esse autoestado aqui, 2 sobre x0 raiz de 2 sobre x0 raiz de π. X é a menos x ao quadrado sobre 2x0 ao quadrado. Então agora é fácil, né? Porque eu só preciso resolver a equação diferencial no primeiro, né?
Nos outros eu não preciso mais resolver, agora é só ir derivando, né? É só ir derivando, só jogando o operador de... Só jogar o operador de levantamento, né? Só jogar o operador de criação e vou jogando o operador de criação e a partir dele eu vou criando todos os estados, né? Agora, vamos comparar, né, com a equação de novo. Vamos pegar de novo lá a solução. A solução pela equação de Schrödinger. O que ela dá? Resolvendo a equação de Schrödinger para o oscilador harmônico, né, cai na equação diferencial de Hermite e a solução é escrita em termos do polinômio de Hermite, né? E nesse caso aqui é o polinômio de Hermite o polinômio de Hermite 1, que é 2y, né? Duas vezes o argumento. Duas vezes o argumento. Então vamos lá. Ok, então vamos ver se bate aqui com a solução via a equação de Schrödinger, né? Então a equação de Schrödinger diz que a solução é essa daqui. Vamos ver se bate, né? Então aqui vai ser 1, aqui vai ser 1, aqui vai ser 1. Então aqui fica 2, 1 fatorial é 1. Aqui é 2 vezes o y. No caso, o y aqui é x sobre x0. Então esse aqui vai dar, né? Esse aqui era o 1, né? Como a gente viu, ele é 2 vezes o argumento. Então dá 2 vezes o argumento. Esse 2 vem para cá. Eu posso levantar essa raiz, né? Só que ele, para entrar dentro da raiz, ele tem que ir para 4. 4 por 2 é igual a 2. Então embaixo, isso aqui tá ok, igualzinho, né? Agora, será que eu fiz uma coisa errada? Porque tem um x0 aqui embaixo, né? Vamos ver, talvez tenha feito uma coisa errada aqui. Depois eu vou dar uma olhada aqui no cálculo, né? Cadê esse x0? Ok, vamos lá. Aqui bom, isso aqui está igual a isso aqui. E aqui x está esse x aqui, mais esse x0. Deixa eu ver o que está. Não está batendo aqui, né? Deixa eu ver o que pode ter acontecido. Ok, deixa eu voltar aqui ver se eu esqueci alguma coisa, né? Tá, aqui no começo está estranho, né? Que é isso aqui, ó. O que eu fiz aqui? Vamos ver. Eu vou pegar o operador, né? Que é esse operador aqui. Esse operador que tem 1 sobre x0 raiz de 2, né? E aqui x0 raiz de 2, x menos x0 ao quadrado, derivada com relação a x, né? Faltou colocar isso aqui. Ok, eu errei aqui embaixo, né? Porque tem um x0 aqui que eu não sei o que diabo aconteceu, que ele sumiu aqui, ó. Então é 1 sobre x0. Deixa eu afastar que tá muito apertado aqui, ó. Só fazer com calma, né? Porque acabei fazendo... Tem que ter calma, senão... Raiz de 2... Então faltou só esse x0 embaixo, não tá certo. Então tem mais um x0 embaixo, né? E aí posso colocar aqui... Quando ele entrar, ele vai ao cubo, né? Então fica... Aqui é o cubo. Aqui é o cubo. E aqui é o cubo, né? Aí se eu jogar esse x0 lá para dentro, ó, ele vai ao quadrado e aqui fica x0 ao cubo.
Ok, então a gente conclui, né, que eles dão exatamente aí o mesmo resultado, né? Então você consegue obter aqui a autofunção no estado fundamental e ela tem exatamente a mesma expressão lá que você obtém resolvendo a equação de Schrödinger. A gente pode fazer a dedução geral, né? Mas aí para isso, para fazer essa dedução geral, eu vou precisar considerar uma certa proposição, ok? Então a proposição que eu vou colocar aqui seja a proposição Pn. Essa proposição Pn, ela diz que y menos a derivada com relação a y elevado a n de e a menos y ao quadrado sobre 2 é igual a menos 1 elevado a n de e a y ao quadrado sobre 2 de enésima derivada com relação a y de e a menos y ao quadrado. Eu não vou chegar nessa dedução, é muito trabalhoso, né? Mas eu vou provar que ela é verdadeira por indução finita. Então, como é que você prova que isso é verdade por indução finita? Está provado por indução finita toda proposição que satisfaz duas condições. A primeira, a primeira proposição é verdadeira, e a késima proposição implica na proposição K mais 1. Aí, com isso eu provo para todos os casos, né? Porque 1 leva em 2, 2 leva em 3 e assim por diante. Então, se eu provar que para a verdadeira e provar que a proposição PK implica na proposição PK mais 1, eu provo que essa proposição é verdadeira para todos os valores de n. Então, inicialmente, primeiro passo, eu tenho que provar que essa proposição é verdadeira. Vou colocar uma pergunta, né? Tem que provar isso primeiro. Então, eu vou repetir tudo isso aqui, ó. E o que é a proposição 1? A proposição 1 é simplesmente o caso em que o n é igual a 1. Então, E1 não precisa colocar aqui, aqui E1 não precisa colocar, e aqui E1 não precisa colocar, né? Então, eu vou desenvolver o lado direito e o lado esquerdo, e aí eles têm que dar o mesmo resultado, né? Então, eu vou fazer aqui de azul o lado esquerdo. Então, y menos derivada com relação a y de e a menos y ao quadrado, vou fazer por comparação, tá? Fazer os níveis dos lados e depois igualar. Então, eu vou ter y é a menos y ao quadrado sobre 2 menos a derivada disso aqui é a própria exponencial multiplicada pela derivada disso aqui, que passa o 2 multiplicando, corta com 2 de baixo, fica menos y. Então, vai ficar menos y com menos y, dá mais y é a menos y ao quadrado sobre 2, que é igual a 2y é a menos y ao quadrado sobre 2. E agora eu vou fazer aqui o lado direito, de vermelho. Então, tem menos 1 vezes e
a y ao quadrado sobre 2 vezes a derivada disso aqui, né? E aí eu tenho, então, menos a y ao quadrado sobre 2, e a derivada disso aqui é a própria exponencial, mas eu multiplico pela derivada disso aqui, que é menos 2y. Então, aqui vai ficar menos 2y é a menos y ao quadrado. E aí esse menos com esse menos dá mais. E aí o resultado é 2 é produto de potências de mesma base, conserva a base, soma os expoentes, somando esse expoente vai dar menos y ao quadrado sobre 2. Ok? Então, está provado. Então, logo, P1 é verdadeira. Ok, agora eu tenho a proposição, eu tenho que partir da proposição K e chegar na proposição K mais 1. A proposição K é simplesmente pegar isso daqui então aqui seria K, aqui seria K, aqui seria K e aqui seria K. E eu tenho a proposição K mais 1. Esse aqui é o 2, né? Então a proposição K mais 1, é só colocar aqui K mais 1, K mais 1, K mais 1, K mais 1. E PK implica em PK mais 1, é isso que a gente quer provar. Então, eu vou pegar a partir do PK, e eu tenho que chegar no PK mais 1. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou abrir aqui, ó, eu vou jogar em cima dos dois. Então eu parto do PK e simplesmente faço o seguinte, ó, jogo, então isso aqui não tem problema nenhum, né? Partir do PK, ó, e só joguei isso aqui em cima do PK. Ó. Jogando isso aí em cima do PK, a gente vai ter aqui que y menos dyk mais 1 vezes a menos y ao quadrado sobre 2. Isso é igual ao que? É igual... Aí vou multiplicar o y, né? Então vai ficar menos 1k. Primeiro vou multiplicar o y, né? E aí fica Aí vai ficar o y, vou colocar logo aqui. A y ao quadrado sobre 2, derivada késima de E a menos y ao quadrado. E agora eu vou multiplicar esse aqui. E aí agora vai ficar então menos, né? Menos. E aí vai ficar a derivada, né? Esse menos 1 elevado a k, ele pode ir para fora, né? Porque ele é uma constante. E aí fica dy de E a y ao quadrado sobre 2 dk dyk é a menos y ao quadrado. E agora eu posso pegar isso daqui e escrever o seguinte, né? Eu vou deixar paradinho esse primeiro e vou desenvolver só esse daqui, tá? Eu vou desenvolver só esse daqui. Até mudar a cor aqui, ó. Então, deixa eu voltar aqui, que ficou
fina ali, aqui, né? Vou colocar estilo. Vou aumentar aqui. Ok. Então, desenvolvendo só esse lado direito, eu tenho então menos 1 a k, y é a y ao quadrado sobre 2 dk dy k é a menos y ao quadrado, e aí menos, né? Aí essa derivada aqui vai ter duas partes, né? Vai ficar então menos 1k, só que é uma soma, então simplesmente os dois vão ficar com menos na frente, né? Então fica, primeiro, derivada do primeiro para o segundo, derivada disso aqui é igual a y, é a y ao quadrado sobre 2, né? Porque fica a derivada exponencial para o exponencial, e a derivada de y ao quadrado sobre 2 é igual a y. Então passa multiplicando aqui. Derivada do primeiro pelo segundo, dk de yk é a menos y ao quadrado. Menos, né? Aí fica o primeiro, que repete a constante, né? E fica agora o primeiro pela derivada do segundo. Então repete só o primeiro, y ao quadrado sobre 2, né? A regra de Leibniz, né? Derivada do segundo, dk mais 1 sobre dyk mais 1 de e a menos y ao quadrado. Só que se a gente observar, esse termo aqui e esse termo aqui são simétricos, ó. Então eles vão cortar. E aí o resultado que sobra é isso aqui. Certo? Como tem um menos aí na frente, eu posso dizer que é menos 1 vezes menos 1 elevado a k, que é igual a menos 1 elevado a k mais 1. Vezes a y ao quadrado sobre 2 dk mais 1 dyk mais 1 é a menos y ao quadrado. E aí se eu olho isso, né, isso aqui então, ó, vamos fazer ela completa. Então isso implica que isso daqui é igual a que menos 1 k mais 1 é a y ao quadrado sobre 2 dk mais 1 dyk mais 1 é a menos y ao quadrado que é exatamente que é pk mais 1. Logo, provamos que a gente partiu de pk e chegamos em pk mais 1. Logo, provamos que pk implica em pk mais 1. Como P1 é verdadeiro e pk implica pk mais 1, a proposição Pn está demonstrada por indução finita. Então, para deduzir essa expressão dá trabalho, né? Mas uma vez que eu escrevo essa expressão, é fácil provar que ela é verdadeira. Okay? Então, o que interessa é isso, ela é verdadeira. Isso não é um curso de matemática, né? Então, a gente provou que essa proposição ela é matematicamente verdadeira. Ok, agora a gente vai voltar lá na expressão, nessa expressão aqui, né? De como você consegue construir todos os estados a partir, né, todos os autoestados a partir do estado fundamental. Então, qualquer autoestado pode ser construído a partir do estado fundamental, qualquer
autoestado pode ser obtido, qualquer autoestado N, ket N, né, pode ser obtido do estado fundamental, do estado fundamental, do estado fundamental ket 0 por, e aí eu escrevo a expressão. A expressão é essa aqui. Ok. E aí, o que é interessante dessa expressão? É que eu posso escrever essa expressão, a qual pode ser escrita na representação da posição, como? Então o que vai acontecer? Isso daqui vira o φn de x, né? Isso daqui vira o que? A gente já viu como é que a gente escreve, né? Então, na representação da posição, o operador criação, como é que ele é representado? Na representação da posição? Então, tá aqui, ó. O operador criação, na representação da posição, é isso aqui. Então, eu copio aqui, ó, e coloco aqui. Então, estou passando agora para a representação da posição. Só que ele vai ficar elevado a n, né? Então, isso daqui elevado a n. E embaixo, eu tenho o quê? 1 sobre raiz de n fatorial. Ok? E o estado fundamental, a gente já calculou, né? Deu uma equação diferencial de primeira ordem, né? Que a gente calculou. E ela dava o quê? Dava essa gaussiana. Então, o estado fundamental aqui né? Então fica assim, ó. Quem é o estado fundamental? Isso aqui é que fica vezes o estado fundamental, onde o estado fundamental é uma gaussiana, de tal maneira que a função, a autofunção, né, enésima, ela vai ser, vou tirar todas as constantes, só 1, e aqui eu vou colocar uma raizona embaixo. Então vai ficar, o que eu posso colocar dentro dessa raiz? Posso colocar aqui n fatorial, posso colocar o x0, raiz de π, né, n fatorial, isso aqui que está aqui dentro, ó. Acabou, né? Certo? Isso aqui também, ó, né? Vai ficar aqui um raiz, é só uma raiz, né? Então é 2, só que está elevado a n, ó. Então é 2an, e esse x0 também eu posso, na verdade eu vou devolver o x0, tá? Aqui para dentro. E aqui fica só um x0, ok? Então, e aí fecha aqui a integral, né? Então fica só isso aí. Inclusive vou dar uma reordenada aqui. Vou colocar esse n daí para cá, só para
porque a gente já escreveu isso aqui inicialmente, eu só quero organizar para ficar exatamente igual, né? Para a gente comparar. Mas não faz diferença, né? Produto de números aqui, né? Produto de números, a ordem não interessa. Números reais aqui. Ok. Agora, só para deixar mais organizadinho aqui. Para ficar na mesma ordem que está a outra definição geral, né? Que é o que a gente quer mostrar. Agora, sobra o quê? Outra coisa é que eu vou chamar x, eu vou dizer que x sobre x0 é y. Então, eu vou ter aqui e a menos y ao quadrado sobre 2 ok, só que obviamente que ele fica do lado direito isso aqui, né? Eu posso trocar a posição das constantes, né? Mas a função está do lado direito. E o operador vem aqui pelo lado esquerdo. Tá, esse 2 também já foi embora, né? Esse 2 que eu já tirei, deixa lá. Aqui eu tirei, né? Já não tem mais esse 2. Então aqui elevado a n. E aí, reescrevendo também aqui, ó, posso escrever como y. E esse x0 eu posso jogar dentro do diferencial lá de baixo. Ó. Ele vem aqui para baixo. E aí, quando ele vem aqui para baixo, eu posso simplesmente reescrever ele como y aqui. Então, fica y menos dy elevado a n. Ok. E aí, se eu for olhar lá aquela minha... que a gente provou que é verdade, ó, a gente provou que essa proposição matemática ela é verdadeira. Nós provamos isso aqui por indução. A gente não mostrou como chega nela, mas a gente provou que é verdade por indução. Então, isso daqui, ó, se a gente comparar, isso daqui é exatamente isso daqui. Né? Então, isso aqui é uma proposição matemática verdadeira, como nós demonstramos, né, por indução. Então, a gente pode reescrever isso daqui da seguinte forma. Esse aqui é exatamente o lado esquerdo, eu apago tudo e escrevo como é que ele fica representado aqui do lado direito. A gente nota que isso aqui, ó, parece lá com a definição do polinômio de Hermite, né? Mas se a gente volta lá no polinômio de Hermite, a gente vê que não é exatamente igual, né? Então, é a definição... Quem é o polinômio de Hermite? Então, ou seja, é matemática, né? O polinômio de Hermite. Ele é definido, a definição dele é essa aqui, ó. Poderia deixar como tá, né? Mas é bom escrever em termos de uma função aí bem conhecida na matemática, que é o polinômio de Hermite. E aí a definição de polinômio de Hermite é essa aqui, ó. Se a gente comparar, a gente vê que não é o polinômio de Hermite, né? O que é que muda? Isso aqui está igual, mas isso aqui está diferente. Isso aqui está igual. Então, o que muda é só essa exponencial. O que eu poderia fazer para ficar igual ao polinômio de Hermite? Poderia simplesmente reescrever, né? Como é que eu faria para aparecer o polinômio de Hermite? Simples, ó.
eu coloco uma exponencial aqui, menos y ao quadrado sobre 2, é que eu tiro, ó. Por quê? Porque é a y ao quadrado vezes é a menos y ao quadrado sobre 2 é igual a y ao quadrado sobre 2, né? Que é isso aqui. Então, isso daqui pode ser escrito como produto disso aqui por isso aqui. Então, eu posso reescrever o autoestado, enésimo autoestado, dessa forma. E agora sim, isso aqui seria o polinômio, o enésimo polinômio de Hermite. Então, eu posso escrever isso aqui, essas autofunções, como 1 sobre raiz de π 2an n fatorial x0 é a menos y ao quadrado sobre 2 vezes o polinômio de Hermite, né? Aqui o y eu posso voltar, é x sobre x0, e aqui eu posso voltar, ficaria x ao quadrado sobre 2x0, e a gente deduz isso, ó, diretamente a partir daquela equação que a gente obteve, né, para obter os autoestados. Então, a gente obtém a partir dessa equação, onde você obtém todos os autoestados a partir do estado fundamental. Uma coisa, como é que ficariam essas funções então? A gente viu que o estado fundamental, nesse caso, bom, antes de ver como é que fica, eu só queria lembrar uma coisa. A gente viu que o que acontece se o potencial ele é simétrico, né? Então a gente viu que isso aqui como a energia cinética ela é sempre simétrica, a única coisa que pode impedir o hamiltoniano de ser simétrico é a posição, porque o P vai ficar P ao quadrado, então sempre vai ser simétrico. O que pode dar problema é a posição. Só que se o potencial é simétrico, então vai ser simétrico, porque aqui vai ser simétrico, porque vai estar P ao quadrado, e aqui também vai ser simétrico. Então, se é óbvio, né? Vai ser simétrico. Que o que estava impedindo de ser simétrico era só o potencial. Se a energia potencial também for simétrica, o hamiltoniano é simétrico. Se o hamiltoniano é simétrico, o que a gente viu? Que ele comuta com o operador paridade. A gente provou isso, né? Paridade. Ele comuta com o operador paridade. Ora, mas a gente sabe que dois operadores que comutam, eles são compatíveis. Isso significa, então, que os autovetores eles compartilham os mesmos autovetores, né? Então, A e P têm mesmos autovetores. Agora, se eles têm os mesmos autovetores, ou seja, para que os autovetores do hamiltoniano também sejam autovetores da paridade, é necessário que eles sejam exclusivamente par ou ímpar. Por quê? Nós provamos em aulas anteriores, né, que os autovetores
do operador paridade, né? Desse operador paridade são exclusivamente pares ou ímpares. Ora, mas se os autovetores de H também devem ser autovetores da paridade e vice-versa, então a mesma propriedade, a base, os autovetores de H devem ter. Então, isso implica que o que interessa aqui no final das contas, os autovetores de H, os autovetores devem ser aliás, devem não são, né? São exclusivamente pares ou ímpares. Pares ou ímpares. Eles não podem ser uma função que não seja nem par nem ímpar. Não pode ser uma função que é soma de uma função par ou ímpar. Né? Não pode ser uma função que é uma soma de uma função par com uma função ímpar. Tem que ser obrigatoriamente ou par ou ímpar. E aí a gente observa que isso é verdade, né? Porque quem é o estado fundamental? O estado fundamental é uma gaussiana, como a gente viu, né? Então, ela vai ser aí uma gaussiana. Se a gente voltar aqui, ó. É uma gaussiana, né? E essa aqui é o quê? É uma gaussiana aqui multiplicada por uma função linear. Então já não é mais uma gaussiana, né? Mas o estado fundamental é uma gaussiana. Aí quem é o primeiro estado excitado? O primeiro estado excitado então você vê que isso aqui é uma função par, né? Primeiro estado excitado. E ele não cruza nenhuma vez o eixo do x, né? Não tem nenhum nó. Nenhum nó. Esse ponto onde cruza o eixo do x a gente chama de nó. Aqui ele vai fazer isso aqui, ó. Aquele gráfico lá que é uma reta vezes a gaussiana, é essa função aí. Esse é o primeiro estado excitado. E aí ele é o que? Ímpar. E ele tem exatamente um nó. Aqui, ó. E aí vai sempre alternando. Lembra que eu falei isso? Ele sempre vai alternando. Vai ficando par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar. O segundo estado excitado ele vai ser uma função assim. Ok? Então, isso daqui é o segundo estado excitado. E aí, essa função aí é uma função par. E eu tenho dois nós. Um aqui, ó. E um aqui. Então, essas propriedades, né, sempre vão ocorrer aí. Né?
E essa questão de ser exclusivamente par ou ímpar se deve ao fato de o potencial harmônico, né, ser simétrico, né? Por que é o potencial harmônico? Ele é metade, né, de m ômega ao quadrado x ao quadrado, não é isso? Metade de m ômega ao quadrado x ao quadrado, exatamente isso aí, né? E aí então o v de menos x é quem? Metade de m ômega ao quadrado menos x ao quadrado, que é igual ao próprio vx, né? Então isso implica que alternam entre funções pares e ímpares. Sempre, né? Sempre, ou seja, não vai ter nenhum autoestado que não seja uma função par ou uma função ímpar. Não vai ter nenhuma função que é uma soma de função par e ímpar. Toda função vai ser exclusivamente par ou exclusivamente ímpar. Ok? Então é isso. Já ficou longo. Então ainda falta mais um tópico aqui. Ainda falta 2 tópicos, né, para a gente encerrar essa parte de oscilador harmônico. A gente termina na próxima aula.